Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Dizer que a nossa terceira avaliação está chegando. Então, rever as nossas aulas anteriores com as explicações do conteúdo Renascimento e Humanismo, como também as videoaulas referentes às correções dos exercícios, fazer leitura do livro didático, buscar outros materiais para aprofundar as discussões, os conhecimentos sobre a temática colocada. Então, aqui agora, nós vamos finalizar esse momento antes da terceira avaliação, discutindo uma proposta que foi colocada para vocês, que era para vocês discutirem alguns autores, pensadores renascentistas além da Itália, ou seja, a expansão do Renascimento. Lembrando que ainda estou aguardando as atividades referentes a essa expansão do Renascimento. Então vamos lá, a expansão do Renascimento. Professor Marcos dos Anjos, disciplina de História. Luís Vaz de Camões, 1524 a 1580. Ele é considerado o maior poeta da língua portuguesa, autor do livro Os Lusíadas, poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Então, o maior poema, o maior relato da história de Portugal, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Nós temos aqui um trecho que caracteriza muito bem o tópico anterior. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, esse poema de Luís Vaz de Camões, o maior poeta da língua portuguesa, ele está inserido no contexto das grandes navegações. Lembramos que o Brasil conquistado por Portugal. Contexto das grandes navegações portuguesas. Então, fora da Itália, nós temos Portugal como grande cenário do Renascimento. Temática aqui relatada, as grandes navegações realizadas por seres humanos fantásticos que se deslocaram de Portugal, chegaram até as Índias, contornando o continente africano. Expansão do Renascimento. No caso específico, Luís Vaz de Camões, Portugal, obra Os Lusíadas. Nós temos Miguel de Cervantes, 1547-1616, escritor espanhol. Dom Quixote de la Mancha, a sua obra extraordinária. Nessa obra, Dom Quixote, um nobre sonhador que quer reviver as glórias dos cavaleiros medievais e seu escudeiro Sancho Panza, que só pensa em dormir e comer bem, além de possuir enorme senso crítico. Então nós temos aqui, basicamente, uma crítica de Miguel de Cervantes aos ideais da cavalaria medieval. Então nós já percebemos uma ampliação da temática. Não mais somente um ideal temática da Idade Média, com perspectiva religiosa da cavalaria, que era um dos temas também centrais da Idade Média. Nós temos agora uma expansão. Nós temos uma crítica ao ideal medieval de cavalaria. Portanto, nós temos aqui uma expansão dos ideais renascentistas. No slide anterior, falamos de Portugal, agora Espanha. Ou seja, não mais somente na Itália. Nós temos um processo de expansão do Renascimento, com características humanas e críticas à Idade Média. Nós temos também Thomas More, 1478-1535, escritor e jurista inglês. A obra principal, Utopia, que seria o quê? Uma ilha imaginária habitada por uma sociedade justa e fraterna. Com isso,
Moros criticava as injustiças e os abusos da sua época. Olha só a grandiosidade de Thomas Moros. Ampliação do Renascimento. Não mais só a Itália. Nós tivemos Portugal, nós tivemos a Espanha, nós temos um caso aqui na Inglaterra. Escritor e jurista inglês, Thomas Moros. Obra principal, Utopia. Ou seja, Utopia seria um local pensado por Thomas Moros, onde todos seriam justos e fraternos. Aparentemente uma obra sem grandes intenções, mas quando ele fez isso, ele quis dizer que o seu tempo não era justo e que seu tempo não era fraterno. Ou seja, estava promovendo severas críticas às injustiças e os abusos sociais da sua época. Característica humana de criticar, inovar, ampliar temáticas e discussões. Renascimento. Novas perspectivas de abordagem. Então nós temos o Renascimento além da Itália, colocamos Luís Vaz de Camões em Portugal, Miguel de Cervantes na Espanha, Thomas Moros agora na Inglaterra. Nós temos também o famoso, popular, audacioso, fenomenal William Shakespeare, 1564-1616, inglês, assim como Thomas Moros. Foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Escreveu tragédias como Romeu e Julieta, todos já conhecem o que acontece. Romeu e Julieta, famílias rivais, esses jovens que se apaixonam, vivem um amor proibido, que no final os dois morrem em prol de um amor. Ou seja, sentimentos, amor, divergências entre famílias, características humanas. Nós temos também Hamlet, nós temos Macbeth, nós temos comédias como O Sonho de uma Noite de Verão e dramas históricos como o Henrique VIII. Ou seja, um fenomenal, extraordinário, espetacular, extraordinário. William Shakespeare. William Shakespeare, 1564-1616. Um dos maiores autores do seu tempo. Ou seja, o Renascimento, além da Itália. Continuando aqui, agora também Inglaterra. Nós temos Peter Bruegel, o Velho, 1525-1569. Ele representou cenas camponesas e do cotidiano. Olha só a grandiosidade dessa representação. Cenas do dia a dia, camponeses praticando festividades, se divertindo, se interrelacionando, ou seja, temáticas, sentimentos, emoções, antropocentrismo. Tranquilo? Nós temos também Andreas Vesalius, 1514-1564, Bélgica, portanto, pai da anatomia moderna. Em 1543, publicou a obra De Humani Corporis Fabrica, descrição precisa e detalhada da anatomia humana. Ou seja, não somente escrever situações práticas do dia a dia, mas também grandes descobertas, grandes inovações, novas perspectivas, novas buscas por conhecimento, através de novas experiências, através do desenvolvimento da ciência. Olha só a grandiosidade de detalhes nessas duas imagens, com representação do corpo da anatomia humana. Andreas Vesalius, belga, um grande cientista da época. Nós temos também, em termos de desenvolvimento científico, Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Ele foi matemático, físico, polonês. Olha só até onde as características do Renascimento chegou. Polônia. Ele que formulou a teoria do heliocentrismo. Lembrando que essa temática nós já discutimos em outros momentos. Heliocentrismo, hélio, sol. Centrismo, centro. Ou seja, o sol no centro. Nós temos aqui uma representação dessa teoria. Se vocês olharem aqui atentamente a setinha aqui do mouse, aqui no centro, nós temos o quê? O Sol. O Sol está no centro. Heliocentrismo. Quem foi que formulou essa teoria? Nicolau Copérnico, que era de onde? Da Polônia. Matemático e físico.
grande descoberta para a época. Lembrando que a Igreja Católica, no período citado, defendia o geocentrismo. O que é o geocentrismo? Geo é terra, a terra é o centro. E o Nicolau Copérnico, com as suas descobertas, derrubou a teoria do geocentrismo. Agora, a teoria do heliocentrismo. Por ele trazer essas inovações, ele foi perseguido, porque a igreja no período não aceitava ser questionada. Mas é uma grande inovação, uma grande descoberta para a humanidade. Essa teoria do heliocentrismo foi provada por Galileu Galilei, 1564, 1642. Ele que comprovou a teoria do heliocentrismo, concluiu que a Terra realizava dois movimentos, um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol. Nós sabemos quais são esses dois movimentos: rotação e translação. Na época, a igreja defendia o quê? O geocentrismo. Por defender o heliocentrismo, Galileu foi julgado por um tribunal da igreja e, para não ser queimado vivo na fogueira da Inquisição, ele teve que negar a teoria do heliocentrismo para sobreviver. Quem formulou a teoria do heliocentrismo? Nicolau Copérnico. Quem comprovou? Galileu Galilei. Além disso, o que Galileu Galilei provou? Os dois movimentos da Terra, ao redor de si mesma e ao redor do Sol, rotação e translação. A igreja no período defendia o quê? O geocentrismo, a Terra no centro. Já o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, o que eles defendiam? Heliocentrismo. O que aconteceu com Galileu Galilei? Ele teve que negar a sua comprovação, a sua formulação, as suas ideias, para não ser queimado vivo na fogueira da Inquisição. Então, basicamente, são esses os pontos que nós vamos colocar aqui nesse momento. Dizer que estudem para a nossa terceira avaliação, capítulo Renascimento e Humanismo, revejam as nossas aulas anteriores, as explicações, resoluções de atividades, façam leituras atentas do nosso livro didático, procure também outras informações na internet, com sites confiáveis, vídeos ou filmes, análise de imagens do período, ou seja, vocês devem ir além. Então, até o nosso próximo momento, bons estudos e boas avaliações.